1 Pedro, capítulo 5. Vocês acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler. Então, a gente vai ler até o versículo 11 e depois a gente finaliza lendo o restante, tá bom? Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiado, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. O Senhor tem nos abençoado com a sua palavra, Pai, e a sua palavra é tudo o que nós precisamos, ó Pai. Como bom pastor, o Senhor tem nos alimentado, e aqui está o alimento que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. É nas suas palavras, ó Pai, que nós encontramos vida, é na sua palavra que nós encontramos direção, é tudo o que precisamos, ó Pai, para viver e te glorificar nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor hoje possa alinhar o nosso coração e a nossa mente à sua instrução, que nós possamos guardar essa palavra para não pecar contra o Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, 1 Pedro é uma carta do apóstolo Pedro aos irmãos que estavam espalhados por toda a Ásia Menor, irmãos que estavam sofrendo por causa da sua fé e sofrendo por serem peregrinos em um mundo que não pensa de maneira semelhante a eles a respeito da realidade, um mundo que é governado pelo imperador, por César, Roma, mas os que estão espalhados pela diáspora são esses aqueles a qual têm seguido Jesus, a qual têm deixado tudo para seguir Jesus, a qual têm abraçado a herança, a riqueza da herança em Cristo Jesus para viver nesse mundo. Não têm olhado para as coisas desse mundo como algo de valor, mas têm abraçado o Evangelho como aquilo que realmente tem valor. O Evangelho da salvação, da misericórdia de Deus. E 1 Pedro é uma carta para aqueles que estão também passando por todo tipo de sofrimento. Aqueles que estão provando na sua carne, na sua alma, o que é padecer, o que é sofrer em nome de Jesus, por causa de Jesus. E essa postura precisa ser uma postura fiel diante do mundo. Pedro vai falar, por exemplo, sobre as famílias, sobre o serviço, sobre o viver em sociedade, fielmente diante de Deus. A atitude que o cristão precisa tomar diante do mundo é uma atitude de humildade, de humilhação, de sofrimento, mas um sofrimento que leva em consideração o Evangelho. O bom testemunho, então, deve ser visto diante de todas as pessoas. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Eles vivem sob o império de Roma e de César, mas o Senhor deles é Jesus Cristo. Assim como
O texto tem demonstrado essas verdades, nós precisamos olhar para as Escrituras também com essa mesma intenção, de que nós também vivemos em cidades e em uma realidade onde nós temos muitos senhores, mas nenhum deles se equivale ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos sobre o governo dele, nós vivemos nesse reino inaugurado por Jesus Cristo, é dele que nós esperamos a nossa recompensa, e nós também temos a confiança e a certeza de que Deus tem cuidado de todas as coisas. Muitas vezes o apóstolo Pedro vai se referir à igreja como a eleita, a chamada, a escolhida, e esses somos nós, chamados, escolhidos e eleitos para essa vida em Cristo, uma vida de santidade, uma vida que busca realmente o amadurecer cristão, mas uma vida também de distinção, porque se o mundo vive cogitando de certos valores e certa ética, nós temos a nossa. Nós temos o Sermão do Monte, nós temos a lei de Deus, nós temos a mesa com Jesus. Está vendo? É essa vida que Jesus está nos chamando, e o apóstolo Pedro está lembrando cada um dos seus leitores aqui. E é por isso que agora ele finaliza, depois de já ter falado sobre a família, sobre o relacionamento, o amor fraternal, sobre a maneira como o cristão deve viver e servir aos seus senhores, agora ele vai falar sobre os presbíteros, né? E os mais velhos aqui, os anciões da igreja, e finaliza com um conselho geral para toda a igreja. Versículo 1 diz assim: aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço. Olha só que interessante, a palavra presbítero, né, é uma palavra que pode ser usada para o supervisor, aquele que supervisiona, como aquele que pastoreia um grande rebanho. Pedro está se direcionando a esses que são chamados para cuidar da igreja de Cristo, aqueles que são chamados para exercer um tipo de supervisão. Mas olha só, nós vamos aprender aqui que essa liderança que algumas pessoas ocupam na igreja não é uma liderança para subjugação, mas é uma liderança, um convite de Jesus para servir. Tanto que Jesus vai se tornar o modelo supremo para a ideia de pastor. Então os presbíteros, e olha só, o apóstolo Pedro, ele também se considera um presbítero, também um supervisor, também alguém que foi chamado para cuidar da igreja, para trabalhar em prol da igreja, para servir a igreja. Mesmo sendo apóstolo, não viu contradição em também ser conhecido como presbítero. E a palavra presbítero e pastor, para nós aqui hoje, ela pode significar a mesma coisa, viu, gente? Presbítero, pastor, bispo, algumas igrejas usam essas nomenclaturas aí para dividir ali algumas funções específicas, mas de maneira geral significa a mesma coisa, pessoas que foram chamadas por Deus para pastorear, para cuidar, apacentar as ovelhas de Cristo, que foi comprada com o sangue de Cristo. No final, pastores, presbíteros e bispos estão envolvidos no mesmo trabalho, cuidar daqueles que não pertencem a eles mesmos, mas pertencem a Jesus. É um chamado, é uma vocação, é algo que eles precisam ter a ideia. O apóstolo Pedro, inclusive, lembra de que ele mesmo é testemunha, não somente testemunha ocular, mas testemunha no sentido geral. Não é testemunha só que viu e agora conta o que viu, mas testemunha de que presenciou, está experimentando e pode dizer com toda certeza a respeito dos sofrimentos de Cristo. Pedro estava lá quando Jesus chamou os discípulos. Pedro estava lá quando provou dos milagres. Pedro estava lá quando Jesus foi traído na última ceia. Pedro estava lá quando Jesus foi preso, foi julgado. Pedro estava lá quando Jesus foi afligido por causa dos nossos pecados. Pedro sabia, estava consciente do sofrimento de Cristo. E agora Pedro é chamado para experimentar de situação parecida. Olha só, ele é coparticipante, né? Ele é testemunha dos sofrimentos e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro tem uma certeza de que todo esse sofrimento, todo esse testemunho de ver Cristo sofrendo, de testemunhar também na vida o sofrimento de Cristo, de ver os seus irmãos passando por todo tipo de sofrimento,
Isso é algo certo, mas, entretanto, Pedro também se tornará coparticipante da glória que há de ser revelada no futuro. Há uma esperança futura, há um olhar para aquilo que Deus irá realizar, essa glória futura. Ele pede encarecidamente que pastoreiem um rebanho de Deus, que há entre vocês não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Os presbíteros, os pastores que pertencem a essas igrejas, eles precisam entender o chamado que Deus deu e voluntariamente se entregar a esse serviço não por obrigação, não como se pesasse alguma coisa e eu preciso, eu tenho que fazer isso. Vou contar uma história para vocês. Uma vez, eu e a Carla, a gente foi participar de um congresso de pastores lá em Brasília. Vocês não conhecem a igreja, não sabem também que situação foi essa. E um pastor muito conhecido aí no Brasil, estava pregando aí, e eu estava sentado assim como você, e esse pastor fez uma confissão. Ele falou assim, o que eu gosto mesmo, se eu pudesse, eu me trancava dentro de uma sala com os meus livros e ficava lá. Não gosto de pessoas, não gosto de me relacionar com pessoas, eu tenho uma dificuldade extrema com isso, e eu não gosto, e eu faço isso porque sou obrigado, praticamente ele falou isso, sou obrigado. E eu fiquei horrorizado, porque eu falei assim, como assim? Que história é essa? Uma pessoa que é chamada para lidar com pessoas, não gostar de pessoas, inclusive preferir livros a pessoas. Eu sei que pessoas dão trabalho, não é isso? Tem que lidar com a vida da igreja, e um pastor lida com isso. Lidar com a vida, o sofrimento de um, as picuinhas de outro, os pecados de outro, isso cansa, é verdade. Mas um pastor que está no ministério por obrigação, não entendeu o que é ser chamado, vocacionado para isso. Nós fazemos isso porque nós gostamos, não só porque nós gostamos, mas porque nós aprendemos a gostar. A lidar dia a dia com a provisão de Deus, a lidar dia a dia com o dom de Deus, o amor de Deus que é derramado no coração. Pastores precisam amar, não por obrigação, mas amar como gratidão, aprenderem a amar, a lidar com pessoas diferentes, todo tipo de gente. Pastores precisam entender que isso aqui não é um trabalho, não é uma profissão como as outras que a gente faz por causa de dinheiro. E a gente nunca deveria admitir isso, viu? Se você pertence a essa igreja ou participará de outras igrejas aí, você nunca deveria aceitar o fato de que alguém está ocupando um cargo como pastor de uma igreja, como líder de uma igreja, como presbítero de uma igreja, por causa de salário. Inclusive, pessoas que escolhem o ministério pastoral por quanto que um pastor ganha? Quais são os benefícios de um pastor? Pessoas que escolhem o ministério pastoral por causa disso são impostores. O serviço pastoral deve ser algo que deve ser visto com graça de Deus, um chamado que Deus convida, assim como Pedro foi convidado. Você lembra de quando Pedro se encontrou com Jesus? E ele amava muito a Jesus. No entanto, parece que Jesus fala assim, você me ama de verdade? Você quer me amar? Cuida das minhas ovelhas. Pessoas que são chamadas para o ministério pastoral, pessoas que querem estar à frente de igreja, liderar a igreja, precisam estar aqui como uma resposta ao amor que elas têm por Jesus. E a gente não deveria aceitar menos do que isso. Pessoas que estão aqui porque amam Jesus e querem de todas as maneiras poderem honrar a esse Senhor e Deus delas. Como? Cuidando de pessoas. É um convite para a prática, é um convite para envolvimento com as pessoas que Jesus também ama. Alguém poderia dizer, eu amo a Jesus, mas não amo a igreja. Impossível, porque alguém que ama Jesus ama também as pessoas que Jesus ama, por mais que isso seja difícil para nós. O pastor, ele precisa, mais do que todas as pessoas, amar pessoas. E é difícil, não é? Parece um fardo difícil demais, mas o mesmo Deus que chama é o Deus que dá graça, é o Deus que sustenta, é o Deus que deposita amor no nosso coração, para que a gente possa continuar caminhando com aquelas pessoas que estão na nossa igreja. Então essa mensagem é para você que talvez nunca vai, ou talvez não almeja o ministério pastoral, para que você possa, de alguma maneira, exigir, no bom sentido da palavra, que a sua igreja tenha bons pastores, e para você que tem um chamado pastoral também,
que me escuta aqui, que talvez pensa na possibilidade, alguém que vai ver essa mensagem gravada também, que você pense bem sobre aquilo que está proposto, sabendo que de maneira nenhuma nós devemos fazer isso por obrigação, mas pelo contrário, por espontaneidade, cuidar de pessoas, ministrar a palavra, deve ser algo espontâneo na vida de um pastor. Como Deus quer, não do jeito que nós queremos, não empregando os nossos métodos, as nossas metodologias, as nossas ideias de controle, não é isso? A gente lê livros sobre dominação de pessoa, liderança, os coaches por aí, as estratégias de... Não desse jeito, mas do jeito que Deus quer, ou melhor, como Deus quer, da forma que Deus deseja, de uma forma que está alinhado com aquilo que Deus pensa para a igreja dele. Não, nunca nos esqueçamos disso, que a igreja pertence a Jesus Cristo. E nós estamos aqui como trabalhadores e como servos desse Senhor, não como dominadores de maneira nenhuma, não por ganância. Não podemos fazer isso com ganância, quanto que eu vou ganhar, quanto de poder que eu vou ter, quão conhecido eu vou ser. Errado. Isso deveria ser, inclusive, porque essa mensagem é tão importante para nós, porque hoje nós estamos tolerando falsos pastores na igreja, pessoas que estão aqui por causa de dinheiro, por causa de poder. Nós achamos lindo isso que tem acontecido no nosso país, poderosos, capitães, pessoas que têm tratado a igreja como se fosse qualquer coisa, pessoas que são pastores que são mais poderosos do que deputados, pessoas que dominam, pastores que dominam cidades. Nós percebemos no modus operandi desses pastores que eles estão ali por ganância, que exigem que suas igrejas tenham uma relação de bajulação com ele. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter visto isso. De como pastores são tratados como rei. Não estou falando de honra aqui. Essa cultura de honra que a gente vem conhecendo aí, isso nada tem a ver com honra. Mas tem a ver com domínio. Domínio, impérios. Pessoas que veem na igreja, na fé, uma forma de enriquecer, uma forma de garantir a sua aposentadoria, o futuro da sua família. Mas não veem na igreja uma chance para morrer em nome de Jesus Cristo. Se você deseja o pastoreio, prepare-se para o trabalho, prepare-se para o amor a Cristo, prepare-se para viver conforme aquilo que Deus quer, e não conforme aquilo que você quer. Não podemos admitir de maneira nenhuma de que aqueles que estão sobre a nossa vida, ministrando o Evangelho, ou estão aqui para ministrar o Evangelho, sejam gananciosos, dominadores. Nós precisamos entender que o serviço pastoral deve ser feito por pessoas confiáveis, pessoas que amam a Deus verdadeiramente. Amém, gente? Falo isso para vocês e contra mim. Falo isso para vocês e contra mim. Para que a gente não tenha uma cultura, para que a gente não normalize o absurdo que a nossa sociedade vive. O absurdo que várias igrejas vivem. Eu tenho que pedir bênção para o pastor se eu vou trocar de emprego. Eu tenho que pedir bênção para o pastor se eu vou mudar de casa. Eu tenho que pedir bênção para o pastor. Eu tenho que ver se o meu pastor quer que o meu nome do meu filho seja tal. Está vendo? Eu tenho que saber se o meu pastor me permite ofertar na vida do missionário X ou Y. Eu quero saber se o meu pastor me permite. Você está vendo? Como que nós estamos acostumados com o absurdo? Não podemos admitir isso. Não podemos admitir isso. O apóstolo Pedro, que tinha autoridade para poder recomendar, diz que aquele que pastoreia, aquele que está na posição de supervisionar o rebanho de Cristo, não deve estar aqui por ganância, nem por desejos dominadores, mas deve exercer isso por espontaneidade, com o coração aberto àquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Por quê? Versículo 4, olha bem.
Antes aí, ainda tem ali, ó. Não como dominadores do que foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. A ideia de exemplo aqui é a ideia de que um pastor deveria ser um exemplo de cristão. Não é que ele deveria ser um exemplo de perfeição, mas um exemplo de alguém que ama Jesus. Aquele tipo de gente que a gente olha para a vida dele e fala assim, se essa pessoa insiste em amar Jesus, é possível para mim também. Uma pessoa tão comum como eu sou, tão limitada como eu sou, mas que ama Jesus, que insiste na jornada do discipulado com Jesus. Pessoas que deveriam ser o exemplo. Pastores precisam amar Jesus, precisam ser aqueles tipos de pessoas que nós olhamos na comunidade e nós queremos seguir Jesus. Não porque eles são pessoas extraordinárias, pelo contrário, porque são pessoas comuns como nós, mas que estão buscando esse amor, essa vida diante de Deus. A integridade, a criação dos filhos, o trabalho. Olhar para o pastor e falar, se o meu pastor dá conta de fazer, eu, pobre coitado, consegue fazer isso, eu também consigo. Está vendo? Se o meu pastor ele consegue se relacionar com as pessoas, perdoar as pessoas, criar sua família, ser um homem de verdade, se ele consegue desenvolver o mínimo da fé cristã, então eu posso também. Exemplo. Aquele que puxa, os pastores precisam ter essa consciência. Inclusive ter essa consciência de que o nosso exemplo influencia muita gente. As pessoas olham para nós e elas começam a redefinir comportamentos. Por quê? Porque meu pastor faz isso, então eu também posso fazer. Está vendo o peso que está sobre nós? Sobre quem deseja estar à frente de uma igreja, liderar pessoas, quem recebeu o convite de Jesus para pastorear. Por isso, sensatez. Sensatez. Versículo 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Nós precisamos tomar consciência de que existe o Supremo Pastor, a quem de fato as ovelhas e as pessoas pertencem. Essas pessoas aqui da igreja pertencem a Cristo Jesus. Igreja A, igreja B, igreja lá com 30 pessoas, igreja com 300 pessoas, igreja com 3.000 pessoas, não são números, são ovelhas de Jesus, é o rebanho de Jesus. Nenhum pastor deve entender que isso é meu, isso é exclusivo, fruto do meu trabalho, do meu esforço, não. Todas essas ovelhas pertencem ao Supremo Pastor, a Jesus Cristo. Nossa recompensa como trabalhadores desse rebanho, como copastores desse mesmo Jesus, é a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. É a glória que nós receberemos em Jesus e na manifestação de Jesus. É saber que nós fomos fiéis ao chamado que Deus nos deu. Nós não fizemos isso por obrigação, por dinheiro, nós não fomos coagidos, nós não estávamos aqui para cravar o nosso nome na história. Não. Pastores, o que mantém um pastor no ministério é a sua fidelidade a Jesus. O que faz com que uma pessoa, às vezes, largue a sua cidade, seu convívio familiar, e pegue a sua esposa, os seus filhos, e vá para um lugar do nosso país ou do mundo, onde não vai ter uma página do Instagram como a nossa igreja, ou vai ter esse privilégio de pastorear uma igreja numa cidade como a nossa, mas se isolará, não terá muitos amigos, muitas igrejas, mas irá ali pastorear 2 dúzias de pessoas o resto da vida, ensinar o evangelho, pregar as escrituras. Qual é a glória desse pastor? A glória desse pastor é Cristo Jesus. Porque se ele for buscar o reconhecimento, já não vai ter. Se ele for buscar uma vida próspera, já não vai ter, dependendo do contexto, não vai ter. Inclusive, dependendo do contexto, sofrerá perseguição e talvez a morte. Não são poucos os relatos. É um privilégio pastorear numa cidade como a nossa. É confortável. É confortável para nós. Está vendo? Confortável. Mas que nenhum de nós seja iludido.
Seja iludido. Nossa recompensa está somente em Jesus, somente naquilo que Ele tem para nós, na sua segunda vinda. O versículo 5 parece que muda de assunto, mas está mais relacionado com o primeiro assunto do que se imagina. Peço igualmente aos jovens, esses sejam sujeitos, a mesma palavra que aparece aqui na relação familiar, na relação de trabalho, na relação das autoridades, a palavra sujeito ou submissão. Os jovens precisam estar sujeitos aos que são mais velhos. E aqui a gente não está falando só apenas de idade. Nós estamos falando daqueles que são mais velhos na igreja, que são os maduros. A tradição judaica, por exemplo, você tinha os líderes ou os anciões, que eram aqueles chefes de família, aquelas pessoas que estavam realmente experimentadas na escritura hebraica. E por isso eles estavam capacitados a poder transmitir a essa fé e esse caráter de Deus para as pessoas ali. Então os anciões, os mais velhos eram esses líderes também. E aqui na igreja, talvez o Pedro está pensando justamente nessa estrutura de governo, de liderança que a sinagoga tinha e que agora a igreja também tem. De que a igreja tem alguns pastores e outros que não necessariamente são pastores, mas são irmãos maduros. Não necessariamente nós estamos falando que velhice é sinal de sabedoria. Está vendo, gente? Não estamos falando isso aqui. Nós estamos falando que existem pessoas mais velhas na igreja, que pode ser em relação à idade, mas principalmente em relação à fé. Essas pessoas precisam ser escutadas e respeitadas pelos mais jovens, pelos neófitos, pelos novos convertidos. Porque você conhece o jovem, você sabe como que ele é, né? Eu sei de tudo, eu li um artigo, eu vi um post, eu assisti um Reels, não é? E a gente sabe de tudo, e a gente quer confrontar todo mundo, e eu quero refutar todo mundo. Por quê? Porque eu vi um post no Instagram, porque eu vi uma discussão no Twitter e agora eu já estou formado. Escutem os mais velhos na fé. Escutem aqueles que já trilharam um longo caminho. Ah, mas ele não tem um seminário como eu tenho, mas ele não leu tantos livros como eu tenho, mas segue Jesus há mais tempo do que você. Está vendo? Vale o respeito, vale a caminhada. Pessoas que estão perseverando há mais tempo do que nós. Pessoas que foram chamadas antes de nós para seguir Jesus. Sujeitem ao que são os mais velhos, reconheça. Sejam comportados, viu, jovens? Escuta aí, ó, a mulher mais velha da sua igreja, né? Veja como essa pessoa tem mantido o casamento dela por tanto tempo, como que ela segue Jesus há tanto tempo, tantas adversidades que essa pessoa passou, por que ela ainda está aqui? Tenha essa postura de humilhação, de honra àqueles que são mais velhos na igreja. Que todos, e aí o conselho é geral, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir aos soberbos e dar graça aos humildes. Nós precisamos de adotar essa postura na igreja, de humildade, não de soberba, do trato com honra e responsabilidade de uns para com os outros. Não uma atitude soberba, não uma atitude de altivez. Prestar atenção no que as pessoas dizem, no que elas estão tentando ensinar, no que elas estão tentando compartilhar. Uma atitude de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. E tem algo que é fácil notar, é um soberbo. Um soberbo não tem, como eu disse outro dia aqui, minha mãe me ensinou isso. Minha mãe sempre está aqui na hora que eu falo isso, né? Soberbo não tem desconfiômetro. Ele não percebe o quão sem noção ele é. O quão ele fala e nada escuta e nada aprende. O soberbo é esse tipo de gente. E não se engane, há muitos entre nós. E os humildes não são os mais quietos não, viu? Os humildes não são aqueles que estão sempre calados, não. Os humildes são aqueles que têm um coração pronto a aprender. Os humildes são aqueles que consideram os outros superiores a si mesmo.
aqueles que têm um desejo ardente de aprender de Cristo através da vida do outro, de serem ministrados por Deus na vida daquele outro irmão, que às vezes não é o pastor necessariamente, não é o ancião da comunidade, mas é o irmão. E a gente precisa ter essa atitude de coração, um coração ensinável para aprender. Então a arrogância, soberba na igreja não dá. Inclusive a gente fica batendo palma para esse pessoal, seguindo, a gente adora treta, a gente adora gente que fica, eu sei, eu faço e aconteço. Deveria ser um tipo de comportamento que a gente deveria desprezar na igreja. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e o convite é para todos. Quem deve se humilhar diante da poderosa mão de Deus? Todos, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ou seja, no mundo em que vivemos, no mundo de caos, de ganância, no mundo de império romano, no mundo onde as pessoas não cogitam do reino de Deus, sofrimento, medo, tudo isso pode chegar para nós. Seguir a Jesus nesse mundo pode ser complicado mesmo. Entretanto, toda a ansiedade produzida pelas adversidades precisam ser lançadas em Jesus. E eu amo as mulheres psicólogas da minha vida, agora na nossa igreja também, as que estão formando aqui, nós temos gente aqui na nossa igreja também, e eu converso com a Carla muito, as pessoas estão, tá difícil, tem mais gente para cuidar do que gente para cuidar, entendeu? E a gente precisa aprender como cristãos a prática de levar todas as nossas ansiedades, temores diante de Deus também. De cuidar da nossa alma, cuidar do nosso psicológico e com isso contar com pessoas, boas pessoas que possam nos ajudar a encarar vários dramas, Mas principalmente, meu irmão, encontrar também em Deus, aquele que pode nos sustentar, aquele que cuida de nós, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, compreender dia a dia a respeito do cuidado de Deus e aprender essa verdade que é muitas vezes terapêutica para nós, de que Deus de fato cuida de cada um de nós. Tem colocado pessoas na nossa vida e feito grandes coisas, mas não tente viver sozinho com as suas ansiedades, os seus temores, os seus medos, as suas pressões. Compartilhe isso com outros irmãos, às vezes é a forma que Deus vai cuidar de você. Compartilhe com Deus também em oração, leve isso para Ele. Lance as ansiedades de vocês a Ele. Sejam sóbrios e vigilantes. Sobriedade no mundo de hoje é extremamente necessário, onde as pessoas estão embriagadas, como eu disse, pela arrogância, pela soberba, pelo pecado. As pessoas estão embriagadas, sem noção da realidade. Sejam sóbrios, vigilantes, estejam em alerta. O inimigo de vocês, o diabo, não desconsideremos que nós temos um inimigo. Às vezes a gente vem para a igreja reformada, não é isso? E aí a gente começa, tudo é racional, a gente parece que acha que ser reformado é ser racionalista, uma maluquice aí. E a gente exclui assim, qualquer tipo de forças espirituais, e a gente começa a andar pela lógica, não é isso? Uma lógica fria, uma lógica que desconsidera as verdades da Bíblia. E uma dessas verdades é que o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. De que nós somos atacados e de que o diabo está, de fato, rodeando a igreja, procurando alguém que se desgrude, alguém que se desconecte do rebanho, alguma ovelha tonta por aí, não é isso? Alguma ovelha que esteja panguando no linguajar popular, não é isso, gente? Está ali vendo as coisas, meu Deus, estou ficando... Aí vai descolando do rebanho, e aí como um leão que ataca
uma fera. Se você já assistiu o Discovery, eu adorava fazer isso, né? Domingo é um dia bom para fazer isso, depois do almoço. Você começa a ouvir a vozinha do narrador ali, você vai dormindo, né? Coisa maravilhosa, não é? E tinha essas, quando contava lá dos negócios aqueles leões africanos, né? E eles tinham o modo de caçar as leoas normalmente, né? Que faziam isso. E eles iam ali rodeando, vendo a manada ali dos outros animais, das suas presas. E assim que eles percebiam um distraído, um desconectado, ia lá e atacava e dava o bote, né? É assim também que o diabo faz em relação à sua ação na igreja. Muitos de nós que estamos desconectados, estamos andando, desgarrando da vida comunitária, enfraquecendo na fé, esquecendo costumes e disciplinas essenciais para a fé cristã, como oração, como a leitura das Escrituras, confissão de pecado uns para com os outros, a comunhão cristã, a vida congregacional, essas coisas que são tão essenciais e tão básicas, elementares na fé, mas que muitos de nós ignoram. Não, mas Deus não tem nada a ver com isso não. Deus está importando só com o meu coração. Eu posso cultuar a Deus lá na minha casa, eu posso cultuar a Deus do meu jeito. Vai cultuando a Deus aí do seu jeito, meu irmão. Você está se tornando uma presa, um alvo fácil para o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele não está distraído, pelo contrário, se o conselho aqui é para que a gente esteja sóbrio e vigilante, o nosso inimigo também está focado na sua missão. Focado na sua missão, concentrado naquilo que ele tem que fazer. Ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando sofrimentos iguais a você. A ideia de sofrimento aqui, conectada à ideia do inimigo aqui, interessante porque em outros momentos aqui na carta de Pedro, o sofrimento está conectado com a vontade de Deus para nós e para a nossa santificação. E aqui, conectado também à ação do inimigo, como se o inimigo pudesse trazer para nós sofrimentos. E a ideia é, resistam ao inimigo. Por quê? Porque outros irmãos também, em outros lugares do mundo, também estão passando por sofrimentos semelhantes. E o resistir aqui é resistir na fé. É continuar fiel a Deus nesse mundo hostil, onde que por muitas vezes o nosso inimigo usa das estratégias do sofrimento também, mas que nós possamos entender que por mais que o nosso inimigo, o diabo, use sofrimentos contra nós, nenhum desses sofrimentos é descartado no grande plano de Deus, de nos aperfeiçoar, de nos fazer sair vitorioso desses conflitos, dessas batalhas, como cristãos que foram aperfeiçoados também, desenvolvidos na sua fé, cristãos que foram levados ao extremo para aprender a descansar em Deus, a confiar nas palavras de Deus, a serem levadas ainda mais a uma vida mergulhada no Evangelho. Esses irmãos que estão passando sofrimentos iguais a de vocês, e aqui vale lembrar, o Emerson trouxe isso na última pregação, e eu fico pensando sobre isso aqui, porque igual ao nosso é tranquilo. Gente, nós vivemos no Brasil, entendeu? Ah, mas o não sei o quê, o governo X... Meu amigo, você já deu uma olhada nas igrejas no Oriente? Você sabe o que é sofrimento? Seu filho ser raptado? Sua mulher morta na sua frente? Você sabe o que é sofrimento? Fome? Fome, nudez, sem moradia, ser expulso da sua cidade. Você não sabe o que é sofrimento. A maioria de nós aqui nunca vamos experimentar sofrimento desse tipo por causa de Jesus. Você só precisa fazer o básico, ser crente. Você só precisa fazer o básico. Seja crente, o básico que já está bom. Ah, mas eu não estou aguentando, que não sei o que e tal. É que eu tenho que resistir minhas amizades, ou não ter... Isso não se compara, meu irmão. Na verdade é até vergonhoso. Eu me sinto envergonhado ao ler isso aqui. Os irmãos que estão passando por sofrimento igual ao meu... Porque se eu estiver passando sofrimento igual ao deles, eu não estaria aguentando, já teria pedido para morrer. Entendeu? Já tinha pedido para morrer. Deus, por favor, me leva. Eu não vou aguentar isso aqui não. Perder família, perder casa, perder emprego,
perder dignidade, perder tudo, que a gente possa pensar na igreja mais do que como a realidade da nossa comunidade. E eu amo a Missão 1618 e amo essa igreja, mas a igreja é maior do que isso aqui. Pense nos seus irmãos fora daqui, e que muitos deles não têm esse privilégio que nós temos aqui. Tá calor, meu irmão? Hoje eu estava ali atrás, falei, não, está fazendo calor demais. Imagina gente que não tem nem isso aqui. Isso aqui, não, mas hoje eu cheguei na igreja cedo. Isso aqui não, nem se compara ao que outros irmãos estão passando pelo mundo afora. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, e o sofrimento deles aqui, que eram perseguidos por causa da sua fé, o apóstolo Pedro vai falar que esse sofrimento é por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Esse sofrimento na vida do cristão tem o objetivo de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Todo esse sofrimento vai ser tornado em bem na vida do cristão. Todo esse sofrimento vai nos transformar em cristãos mais maduros. Inclusive, sofrimento nas Escrituras, para o cristão, é sinônimo de glória em Deus. Você não precisa ficar achando um absurdo quando nós fomos levados ao nosso extremo. Inclusive, uma fé que vive só no conforto é uma fé frágil. Primeira gripe que você pegar, você vai, Jesus não me ama mais, está vendo? É uma fé infantil. Uma fé infantil. O convite aqui hoje é a gente perceber que o apóstolo Pedro está fazendo vários paralelos aqui. Imagine, por exemplo, o povo no deserto, na época da libertação do Egito, de como eles foram levados a confiar em Deus, mesmo passando todo tipo de sofrimento e provação ali. E eles estavam sendo provados. E a primeira geração do Êxodo foi reprovada, porque não permaneceu fiel. Mesmo sendo suprida em todas as suas necessidades, não permaneceu fiel. Mais uma vez, a gente olha para a história de Israel e vê como Deus nunca abandonou aquele povo e tantas vezes desejou que esse povo fosse aperfeiçoado pelo sofrimento e se tornasse o povo da aliança, a nação santa, o sacerdócio de Deus. Não foi o povo de Israel, não foi Judá, mas no Evangelho, tendo em mente a herança que nós recebemos em Cristo Jesus, e é isso que Pedro vai lembrar no início dessa carta, nós, a Igreja de Jesus, recebemos tudo o que é necessário para peregrinar nesse mundo, e passar pelas dificuldades que esse mundo pode nos proporcionar com fé em Deus e vitalidade. Nem todo sofrimento precisa ser algo que nos leve a andar cabisbaixos. É nesse ambiente de hostilidade à nossa fé e ao nosso Senhor que nós fazemos canções, que nós fazemos festa, que nós celebramos a vida, que nós lutamos pela dignidade, que nós preservamos a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é tão gracioso com cada um de nós, que além de tudo Ele coloca pessoas na igreja para cuidar da igreja, para ajudar nessa peregrinação. Pastores e anciões são chamados também a dedicarem a sua vida para guiar esse rebanho que foi conquistado com o sangue de Jesus. E nessa relação e nesse desenvolver da fé, nós vamos crescendo, não é isso? A gente vai aprendendo a depositar nossas ansiedades, medos e temores que são criados por esse mundo hostil. Cada vez mais o mundo tem se tornado um lugar instável. A gente quer ter vida de segurança, paz e tranquilidade, e a gente se você assiste televisão, você já está ansioso já, não é? Contribuindo severamente para a sua ansiedade. Não é que você não pode assistir televisão não, viu gente? É que se você fica assistindo aqui Cidade Alerta demais lá, né? Esse trem lá, né? Balanço geral, você vai dar um surto, vai ficar com medo. Mas não é só isso não. Onde a gente olha, quando a gente enxerga a realidade, e a realidade é essa mesmo, nós percebemos que se Jesus não tiver algum plano para esse mundo, todos nós estamos perdidos. É por isso que nós somos convidados a lançar nossos medos, temores, ansiedades,
tudo aquilo que faz com que o nosso coração fique em conflito, somente no Evangelho, somente na esperança proposta em Cristo, nós podemos obter esse lugar de descanso. A gente começou o nosso culto hoje pensando no Salmos 23, não é isso? Que Davi diz que o Senhor é o pastor dele, e aqui nós podemos também considerar isso, de que Deus é o nosso pastor, e de que Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, e você já ouviu isso aqui na igreja algumas vezes, e a ovelha, assim como outros animais que pastam, né? A ovelha ela tem uma característica que é o seguinte: ela come a grama, ela come até a raiz, ela arranca a raiz do lugar e ela meio que devasta. Por isso que as ovelhas elas precisam de pastores que vão conduzindo ela por vários lugares onde possa encontrar mais pasto, mais grama, né? Mais alimento, e eles não podem ficar parados muito tempo num lugar, porque senão eles acabam com o lugar. A ovelha é um bicho voraz, é um bicho que destrói o lugar onde está. E você falar que uma ovelha descansou em um pasto verdejante, é porque ela já comeu tanto, que ela não consegue comer mais. Só tem que descansar mesmo, entendeu? Ela tem que descansar de comer. A ideia de que Jesus é o nosso pastor, é a ideia de que nele nós temos tudo o que é necessário, todo o alimento, seja espiritual, seja emocional, tudo, nós temos tudo em Jesus. É a ideia de satisfação plena em Deus. Você acha que sua felicidade está incompleta? Se alimente daquilo que Jesus tem para você, da sua palavra. Você acha que você meu Deus, mas parece que falta algo na minha vida, parece que eu preciso de uma nova esposa, eu preciso de mais filho, eu preciso de mais um carro, eu preciso de mais um emprego, mais uma promoção, e a gente fica assim, nesse espírito voraz de consumindo tudo, está entendendo? Quero minha conta mais cheia, eu quero minha vida mais emocionante, eu já fui nessa festa, eu quero outra, e eu quero experimentar isso. Aprenda a descansar em Jesus. Como nós aprendemos a descansar em Jesus? Se alimentando de Jesus, do alimento de Jesus, do pão da vida. Nós precisamos experimentar no nosso Deus, no nosso Senhor, aquilo e aquele que nos satisfaz completamente. Completamente. Porque a gente é a ovelha voraz, entendeu? Você não vai perdoar ninguém. Você vai exigir da sua esposa, mas você não me ama direito, meu filho, mas você não formou na faculdade que eu queria que você formasse. A gente vai ficar projetando nossa felicidade no que as pessoas podem fazer para nós, no seu chefe, na sua empresa, nos seus filhos, na sua igreja. Mas o pastor da minha igreja, ele não vai fazer a mesma coisa, mas está escrito lá que ele tem que... não, mas o meu pastor, ele não me... Enfim, ele não tem discipulado comigo todo dia, ele não visitou minha casa esse ano, está vendo? A gente vai projetando um alimento para as pessoas nos dar, que só Jesus pode dar. Lancemos todas essas ansiedades nele. Que a gente possa também ter uma atitude de humildade e confiança. Humildade, humilhação diante de Deus. Essa ideia de humildade também tem a ver com essa ideia de humilhação. Ser humilde nesse mundo é ser confiante de que nós pertencemos a Deus. Por isso nós precisamos amar a Deus, confiar em quem Ele é e aquilo que Ele faz. Nós precisamos amar o nosso próximo, confiar que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas que estão ao nosso lado, se submeter a muitas delas, não é isso? Para que a gente possa ter uma vida em comunidade, uma vida em comunhão. Inclusive, a ideia de comunhão é muito interessante, porque comunhão, gente, não é só a gente ficar tomando cafezinho junto, tá bom? Vou ter comunhão, aí vamos fazer um churrasco. É legal, mas isso não é comunhão. Comunhão é quando a gente tem um senso de comunidade que vai sendo elevado e amadurecido com o passar do tempo. Tá vendo? É você caminhar
com essas pessoas e permanecer ao lado delas, mesmo e até mesmo quando vocês não estiverem juntas fisicamente. É se lembrar, é orar, é pensar, é cuidar, é ver que alguém está desgarrando do rebanho e falar, peraí, vem para cá. Está vendo? É a vida em comunhão. É a vida de entender que o outro também faz parte de quem eu sou, dessa igreja, desse povo de Deus, dessa nação santa. O inimigo está ao derredor. O inimigo, ele está ao derredor. E nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Muita gente aqui está vivendo como pessoas que estão entorpecidas de todo tipo de sonhos, de projetos de vida, de questões que não são time de futebol, né, torcida, ideologias políticas, planos e projetos de conquistas pessoais. Isso está te entorpecendo, você está ficando maluco. Isso está tirando o reino de você, está tirando os seus olhos daquilo que realmente tem valor para nós, da coroa que está reservada para aqueles que permanecerem fiéis, da glória de Deus. O sofrimento, as angústias, aquilo que a gente experimentará por amor a Cristo, não deve ser visto como algo estranho à vida cristã, mas deve ser algo que é visto como um instrumento de Deus para nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa estar firme na fé, para que a gente possa estar fortificado, para que a gente possa estar fundamentado. Dessa maneira, a gente reconhece que toda essa obra de cuidar da igreja, de manter a igreja em meio aos sofrimentos, de levantar líderes que cuidam da igreja, de dar a capacidade de humildade para nós, gente que é tão voraz e tão rebelde, tudo isso é obra de Deus, da soberania e bondade de Deus. Nada mais justo do que no versículo 11, Pedro reconhecer que todo domínio, todo governo pertencem a Deus para sempre. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem cuida de cada um de nós. Ele é quem vai cuidando de cada uma das suas ovelhas. Ele é quem faz com que a igreja permaneça em meio às crises, em meio às adversidades. Há 2000 anos a igreja vem recebendo pancada do mundo. Ah, mas a nossa sociedade, esse mundo. A gente experimentou o Império Romano. Eles pegavam uns de nós assim, crucificavam e botavam fogo. Entendeu? A igreja passou por isso. Você está com medo de quê? Ah, mas eles vão privar nossos direitos. Você já viu já um cristão com uma tocha de fogo iluminando uma cidade? Nem vai ver. Provavelmente você não vai ver, você vai morrer antes. Então, vai temer o quê? Vai temer o governador, o presidente, o que controla o mundo? Vai temer? Nós vamos marchar em fé, sabendo que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Porque é o seguinte, gente, eu não sei você, mas eu não vou ficar vivendo essa vida, eu vou aposentar com um salário mínimo, vou ter um cantinho aqui na roça, velho. Todo respeito, gente. Meu joelho já está doendo. Eu vou subir escada, meu joelho dá um estalo, eu tenho 33 anos. Entendeu? Eu tenho certeza que isso aí vai me trazer prejuízo no futuro. E eu não quero viver essa vida aqui não. Eu quero é o reino, eu quero é a glória. Eu quero é um corpo glorificado. Eu não quero mais ficar com esse negócio de eu ver uma pessoa e meu coração fica ali com sentimentos pecaminosos em relação à pessoa. Esse negócio de fofoca, de sofrimento, doença. Outro dia eu peguei uma gripe, eu desejei a morte. Falei, não é possível. Uma gripe. Não quero mais essa vida. Ah não, Tiago, mas a gente tem que pensar que não sei o quê, as carpas dos lagos, não sei o... Eu quero é o reino de Deus, meu amigo. Eu quero é que Deus, ele acaba com isso aqui rápido aqui, renova, faz nova todas as coisas. Quero viver nessa nova criação que já começou em Cristo Jesus. Entendeu? Eu quero é amar de verdade. E Deus de vez em quando dá uns momentos assim para nós, né? Às vezes Deus leva um amigo na nossa casa, Natal mesmo, né?
A ceia, a gente fala assim, não, gente, a vida podia ser só isso aqui, né? Para você ver, a pobreza que a gente vive. Isso. Então, a gente precisa desejar esse reino de Deus. Então, é provisória essa vida sua aqui, viu, gente? Eu sei que você quer ficar construindo seu nome aí nos murais aí da fama e tal, esse negócio, vai tudo acabar. Daqui 100 anos ninguém vai nem saber, você vai ter neto, bisneto, que nem vai saber seu nome. Essa que é a verdade, tá bom? Ah, não, Tiago, não pensa nisso não. É verdade, você sabe aí? Me fala o nome do seu tataravô aí. Então, o que você está... Que ansiedade é essa? Então, eu queria finalizar aqui com algumas coisas aqui. Provações e sofrimentos são permitidos por Deus e causados aos cristãos pelo mundo hostil. O governador desse mundo, seu príncipe, o diabo, é quem faz isso. É um dos autores desse sofrimento aos cristãos. Todas essas adversidades podem provocar todo tipo de medo e ansiedade em nós. Por isso a gente precisa aceitar humildemente o mal que vem sobre nós como dádiva para nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação, para a nossa pureza, lembrar de como nós somos frágeis e de como nós precisamos de salvação. Nós não estamos sós. Não acho que é só com você, meu irmão. É a vida cristã. A vida cristã não é só flores, viu, gente? A vida cristã é uma vida de perseverança. Agradeça pelos momentos bons que você tem, pela saúde. Agradeça por coisas simples, que muitos irmãos espalhados pelo mundo não têm isso. Este mundo está naufragando, seja Roma, seja Babilônia, seja Israel, seja Belo Horizonte. O mundo sempre será hostil ao Evangelho, não acha que é só aqui não. A todos aqueles que seguem a Jesus de verdade, o mundo será hostil contra essas pessoas. Não espera coisa boa não, senão você vai baixar a sua guarda e vai ser surpreendido. Que a gente possa entender o que é ser fiel a Deus nesse mundo, ao mundo que nós peregrinamos, que a gente possa ter testemunho de vida, palavra e ação. Que a gente possa entender também que a igreja é uma comunidade missional, é a comunidade do reino de Deus. Gente comum de todo tipo e de todas as origens do mundo. Deus não pede revolução, viu, gente? Deus não está pedindo revolução. Apenas que sejamos fiéis e puros. Sejam santos porque eu sou santo. Que a gente possa, ao longo dessa vida santa, proclamar o Evangelho e anunciar essas boas notícias a quantas pessoas a gente conseguir. Viu? Anuncie o Evangelho, diga a essas pessoas que o reino de Deus já começou em Cristo Jesus. Que a herança que recebemos como povo eleito de Deus, que a gente possa dizer a esse povo que ela é suficiente para a salvação, que Deus nos dê a graça de que com ousadia e intrepidez viver a vida comum da igreja, o amor fraternal, o serviço humilde e a alegria da glória de Deus em meio aos sofrimentos. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos nos colocar de pé?